Bem-vindos ao nosso canal da Igreja História da Graça, bem-vindos ao nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado, está juntamente conosco para essa nossa nova empreitada, essa nova trajetória. Hoje nós vamos começar uma série de meditações, que traz como tema a psicologia do justo. E para darmos início, nada melhor do que lermos um texto que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 3, que diz: E tendo tudo isso, devidamente estudado, tendo tudo sido devidamente estudado, eis a conclusão final: teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois nisto consiste todo o dever do homem. Antes mesmo de entrarmos no assunto da psicologia do justo, onde nós vamos ver inúmeros pontos importantes que nos ajudarão a compreender a essência da espiritualidade humana, a essência da alma e, acima de tudo, a compreender a nossa vida, a fim de podermos ir ajustando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Antes mesmo de entrar nesses assuntos, nós precisamos entender o motivo, o porquê de nos preocuparmos com isso, de nos preocuparmos em buscarmos a justiça de Deus, a entender este fato que foi narrado em Eclesiastes por Salomão. Sim, este versículo ele foi escrito pelo rei Salomão, o mais sábio e grandioso de todos os homens, que a todas as criações, ou seja, tudo que foi criado na terra e as celestiais, ele conheceu. E o que, depois de ter visto todos os feitos e de tudo ter experimentado e com imensa sabedoria ter brindado o mundo, disse que a essência de todas as coisas é o temor a Deus. Ele começou pela sua obra de Provérbios, que os judeus chamam de Mishlei, afirmando que o temor de Deus é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. E ele conclui com as seguintes palavras: a mulher que teme a Deus, ela será glorificada. Se fosse outro homem a nos relatar sobre o temor aos céus, possivelmente não acreditaríamos de bate-pronto nas suas palavras. Nós diríamos: essa pessoa não tem outras preocupações. Assim, ela se ocupa seu tempo exortando-nos a temer a Deus. Mas o rei Salomão não só foi o mais inteligente dos homens, mas também o mais rico, como está escrito: e o rei adornou Jerusalém com prata e com pedras preciosas. É o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 27. Apenas alguém que já provou tanta riqueza, saber, poder e glória poderia ter afirmado que tudo é fútil. Por isso, não temos que nos preocupar com muita coisa, não temos que nos preocupar com mais nada, exceto com o temor a Deus. Moisés, o maior de todos os profetas, o maior dos profetas, ele disse o seguinte: E agora, Israel, qual é a coisa que pede o Eterno teu Deus de ti? Senão que temas o Eterno teu Deus. E o rei Davi, ele reforça essa fala de Moisés, dizendo: o temor ao Senhor, o temor ao Eterno, o temor a Deus e plena compreensão de seus mandamentos são a base da sabedoria. Apesar de todos os homens serem dotados do mesmo potencial, sabemos que alguns atingiram um nível espiritual e intelectual superior ao de outros, pois se esforçaram para isso, fazendo com que a sua alma governasse as suas paixões e não permitindo que elas dominassem seu espírito, impedindo assim que a trajetória de suas vidas fosse como a daqueles que tateiam em meio à escuridão. Esse é o desafio de cada um de nós ao longo desse processo existencial, à medida que nós vamos buscando o conhecimento por meio da Palavra de Deus, buscando conhecimento por meio daquilo que Deus vai revelando a cada um de nós através da vida. O homem ele possui 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato.
são faculdades presentes em todas as suas ações. Elas transmitem o que captam ao coração. E este age, então, a partir das informações que recebe. O coração humano é o centro de muitas emoções. E a característica, não só emoções, como características como o orgulho, a humildade, a memória, o esquecimento, a tristeza, a alegria, a vergonha e a ousadia, entre tantas outras. Todas elas vêm dos sentidos, vêm da percepção desses sentidos. E por isso, um cego não pode ter a mesma certeza daqueles que veem. É dever de cada um utilizar ao máximo os seus sentidos, de modo a aprimorar sentidos e traços como os que mencionamos acima, usando-os apenas para aprimorar seu comportamento e ampliar a quantidade e a qualidade das obras, ações e ações que nós fazemos. Quanto mais nos aprimoramos, quanto mais se aprimora e se eleva no uso de seus sentidos, maiores podemos ser. Maiores podem ser as suas aspirações espirituais, até que cada um de nós possa atingir o nível do bem supremo e assim merecer as recompensas reservadas aos justos do mundo vindouro. Esse é um ponto importante, observar através dos nossos sentidos, através de tudo aquilo que os nossos sentidos podem observar e sentir, e usar essas sensações de maneira a aprimorar nossas vidas, de maneira a aprimorar o nosso comportamento. Cada um de nós possui traços, que precisamos perceber e trabalhar para que não apenas possamos elevarmos espiritualmente, mas ajudar nossas vidas, ajudar aos outros, para assim podermos juntos, assim, de uma forma bem concreta, elevarmos. Ou seja, a elevação espiritual ela não necessariamente ela é individual. Ela pode ser coletiva à medida em que nós vamos aprendendo uns com os outros. Você já deve ter percebido que certas pessoas que estão sempre zangadas, enquanto outras praticamente jamais se enfurecem. E quando isso acontece, nessas pessoas que são pacificadas, quando elas se enfurecem, é passageiro. Você já deve ter sentido ou percebido que algumas pessoas são excessivamente arrogantes, mais arrogantes do que outras, extremamente humildes, que algumas jamais se saciam, enquanto outras se contentam com o mínimo que precisam para sobreviver e até com menos do que têm, e assim por diante. Você vê traços conflitantes, traços que são, digamos assim, rivalizados, são antagônicos, que às vezes você se pergunta como é que uma pessoa ela pode ser tão calma, tão tranquila e ao mesmo tempo tão explosiva, Certos traços pessoais elas são inatos, enquanto outros são adquiridos no decorrer da vida, de acordo com a constituição física e as inclinações de cada um. Muitos de nós não nascemos com determinados traços de caráter. Por exemplo, muitas das vezes nós não somos orgulhosos geneticamente. Por isso que quando nós falamos que algumas pessoas elas não nascem com traços
mas ela vai aprendendo, ela aprende, nós aprendemos observando o comportamento de outras pessoas. Ou não necessariamente apenas observá-los, mas também a adotar tais atos, tais condutas, né? E depois que nós adotamos tais atos, né? Depois de concluirmos que de certa forma implicam na formação, na forma de como devemos agir, ou seja, implicam diretamente na forma correta de agir, ou ainda porque ouvimos outros mencionarem os benefícios que produzem tais atos, nós somos somos induzidos a praticar também. Alguns desses traços devem estar em estado de alerta todo o tempo, ao passo que outros são acionados em situações especiais, ou seja, são os gatilhos psicológicos que muitas das vezes são disparados e alguns traços vêm à tona sem que nós consigamos controlá-los, como a ira. Por isso nós precisamos entender, nós precisamos saber e entender que as pessoas acostumadas a maus hábitos, não preocupadas em corrigi-los, terminarão fazendo por desaparecer quaisquer traços positivos que possuam. Ou seja, o exercício, a continuidade de o cultivar traços ruins, traços danosos, elas acabam, ou seja, esse ato de cultivar acaba por eliminar os traços positivos, os traços bons. Um exemplo, no caso, por alimentar a avareza, o traço do partilhar, da partilha, o traço do desapego, o traço da ajuda propriamente dita são eliminados por causa da avareza. Assim como a dor, o sofrimento e o desconforto indicam que o corpo está enfermo, o mau comportamento ele aponta a existência de uma doença na alma. Da mesma forma que o palato de quem está fisicamente doente não distingue o doce do amargo, e assim há homens doentes que recusam o que lhe faz bem e pedem o que faz mal. O enfermo de espírito ele deseja e ama o mal. Ele odeia o caminho do bem e não é capaz de se modificar, o que lhe seria tremendamente difícil em razão da própria doença. Assim, o profeta Isaías falou destes enfermos, dizendo o seguinte: pobres dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, confundem a escuridão com a luz e a luz com a escuridão, o doce com o amargo e o amargo com o doce. Para o rei Salomão, este tipo de pessoa está fugindo do rumo certo e enveredando por caminhos tenebrosos. Quando não se corrigem tais hábitos e costumes, nós estamos deixando os portões de nossas almas abertos. Salomão ele escreveu de quem não tenta se desfazer de suas más qualidades da seguinte forma: menosprezam os caminhos da moral e da correção. Algumas pessoas elas desejam seguir os caminhos do bem, mas não sabem o que é bom para elas. Desejam elevar-se, mas não conseguem fazê-lo. Isso pode ser explicado de duas maneiras. A primeira diz respeito a quem não conhece os seus próprios defeitos, ou não sabe distinguir entre seus defeitos e qualidades. Se uma pessoa procurar por outra, mas não a conhece, jamais encontrará.
mesmo que procure sem trégua e em todos os lugares. Poderá até passar por ela várias vezes, mas não conseguirá reconhecer. O mesmo se dá com quem não conhece os seus próprios defeitos. Não consegue aprimorar-se, ainda que ele se interesse em seguir o caminho correto. A segunda maneira fala daqueles que conhecem os seus defeitos, conhecem os defeitos que possui, mas não se esforça em tratar, ele não se esforça em querer corrigi-los nos lugares, ou seja, nos locais apropriados. Assim, elas não conseguem emendar-se, não conseguem ajustar-se. Quando uma pessoa, né, conhece uma outra pessoa, mas não a encontra, e porque não encontra, ela não sai à sua procura, ou então não a busca com o devido empenho. O rei Salomão, ele escreveu o seguinte: a prata testa a língua do justo. Nós podemos entender este versículo da seguinte forma: se alguém vier saudar os seus débitos com o seu credor, com certa quantia de prata, mas se o credor não conhecer os pesos e as medidas usadas para determinar o valor da prata, este sofrerá prejuízo por não saber avaliar o metal precioso ou reconhecer seu grau de pureza. Mesmo se for um especialista em prata, mas na maneira de pesá-la não prestar a devida atenção, ele poderá receber seu pagamento em prata pura mesclada a metais baratos. Em todos os casos, ele sairá prejudicado. Ao comparar a língua do justo ao teste da prata, o rei Salomão ele quis dizer que o homem justo deve saber reconhecer a diferença entre o bem e o mal e saber pesar o valor de cada virtude humana, observando atentamente cada uma delas e sabendo, todas as suas forças físicas e mentais para abster-se das tolices do mundo, para purificar sua alma e preparar-se para Deus, como está escrito: remove a impureza da prata e tomará a forma na mão do artesão. Aí, ele implica que somente a remoção das impurezas permite a matéria ser moldada. É isso que acontece quando nós entendemos todos os nossos sentidos e as emoções provocadas pelos sentidos. Quando nós identificamos de forma clara e bem objetiva todos os pontos existenciais dentro de nós que são acionados por cada um desses sentidos, seja eles acionados de forma benigna ou de forma maligna, de forma boa ou de forma ruim. E quando eles são acionados, nós devemos pôr à prova. O que é pôr à prova? É, uma vez identificando as impurezas, iniciar o processo de purificação. Observe os diferentes traços, do caráter humano. Cada um deles nos induz a tomar tipos diferentes de atitudes. E aqui entra algo que os nossos irmãos judeus, eles conhecem muito bem, que é justamente a inclinação para o mal. Nós entendemos claramente, entendemos perfeitamente, a compreender os tipos
de diferentes de atitudes, essas atitudes da inclinação para o mal, essas atitudes do Yetzer Hara, que é a inclinação para o mal, né? Saber que ela está sempre pronta, né, a nos levar a escolher o caminho errado. Como é que isto se parece ou seja, isso se parece com o quê? Vamos lá. Isso se parece com um homem que viaja pelo deserto e se depara com animais selvagens, com predadores, né? Se ele não se mantiver, se ele não mantiver os olhos bem abertos e ficar atento o tempo todo, estes animais do deserto que o cercam poderão devorá-lo em segundos. O mesmo acontece com o homem. As más qualidades, como a luxúria, o orgulho, o ódio, a raiva e assim por diante, elas circulam sem parar dentro de nossos corações. Se nós ignorá-las, se nós ignorarmos elas, né, se não tentar remediar a situação, isso vai eliminar, ou seja, esses elementos acabarão eliminando a luz da verdade de nossas almas. E aquele que tem a luz da alma apagada, ele seguirá tateando no escuro. Observe que esses sentimentos que são provocados pela inclinação do mal e provocados pelo Yetzer Hara, eles não devem ser ignorados. Eles devem ser entendidos. Nós precisamos saber que eles existem dentro de nós, compreendê-los, entender como eles agem, como funcionam e remediá-los. Observe que o termo é remediar, é encontrar uma forma de ajustar esses elementos que a inclinação do mal usa contra nós mesmos para usá-los em nosso proveito, mas na produção do que é bom. É transformar o mal em bem, o mal em bom. Transformar as luzes em trevas. O bom de tudo é que aprender isso é possível. E para nos mostrar que isso é possível, que é possível reverter esta má inclinação e termos o controle de nossas vidas, o próprio rei Salomão, ele escreveu que os atos de uma pessoa podem ser reconhecidos como bons e maus desde a sua juventude. Essa ideia refere-se às diferenças de comportamento que notamos nas pessoas desde a mais tenra idade, ou seja, desde a nossa infância. Alguns jovens demonstram possuir a qualidade da vergonha, outros são arrogantes, alguns são fúteis e outros demonstram inclinações para as boas virtudes. Saiba que todas as qualidades encontradas na fase adulta e na velhice já estavam presentes durante a infância das pessoas. Mas nem sempre dispõe-se de meios que favoreçam o desenvolvimento do que existe em potencial. Uma criança mal comportada talvez possa ser corrigida a tempo se ouvir de fontes e maneiras adequadas o que é certo fazer. Na idade adulta, porém,
não se abandona maus hábitos facilmente. É difícil abandonar maus hábitos. Nessa fase, podemos comparar a pessoa a uma bandeja de prata que ficou enterrada durante uma série contínua de incessantes, né, de uma contínua e incessante de polimentos para readquirir seu brilho original. Ou seja, a bandeja ficou enterrada por muito tempo e ali ela traz traços de ferrugem, de corrosão, e que necessita uma série de polimentos sequenciais até que ela volte a brilhar novamente. E isso acaba por removendo, né, parte da própria bandeja. Se um homem cultivou maus hábitos durante toda a vida, é necessário que este homem seja polido seguidamente, né? É necessário polir seguidamente a sua mente adulta para que ele possa discernir entre o bem e o mal, entre o puro e o impuro, despertando e cultivando nele o hábito de servir ao Eterno, até que os traços positivos de seu caráter se tornem enraizados em seu coração novamente. O intuito, né? E aqui a gente fala, né, a todos que o intuito desta série, nessa nossa série de estudo, é o de dar a cada um de nós uma direção para podermos fazer estas correções que tanto nos são difíceis. A psicologia do justo é tão somente uma forma de reconhecermos, uma oportunidade que nós vamos ter de reconhecer, né, quem somos através dos elementos que serão trazidos para este momento de meditação. E assim, de forma bem didática e bem prática, podemos entender os benefícios, ou seja, os seus benefícios e os seus malefícios, e como equilibrá-los, né, dentro do ponto de vista, dentro daquilo que Deus requer de nós, dentro da vontade de Deus, né, equilibrá-los ao ponto de termos nossas vidas estruturadas e alicerçadas na vontade de Deus. Este vai ser o nosso desafio a partir de agora, nesses domingos que nós iremos estar juntamente com vocês, né, meditando um pouco sobre cada tópico, cada ponto que nós traremos a cada um de vocês. Então, por hoje, né, nós ficaremos nessa pequena introdução, onde vimos um pouco de cada um de nós, né, para entender um pouco como funciona o nosso interior, como funciona a nossa consciência, como funciona um pouco esses traços, e nós vamos tentar buscarmos através do Espírito Santo ajustar dentro da vontade de Deus. Ou seja, nós vimos um pouco de cada um de nós, né, um pouco dos desafios que nós teremos de hoje em diante, né? E assim, ao final, podemos chegar a uma conclusão de que de fato conseguimos ajustar a nossa vida um pouquinho. Então, que Deus abençoe a todos. Que Deus fique com cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro aqui na Igreja Digital da Graça. Até o nosso próximo domingo, trazendo mais um tópico, né? Hoje foi a nossa introdução. E domingo que vem nós falaremos um pouco, né? Nós vamos falar um pouco sobre o nosso primeiro desafio, que vai ser falar um pouco sobre a psicologia do orgulho. Nós vamos falar sobre o orgulho no próximo domingo. Que Deus abençoe todos e até a próxima.